Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao terceiro dia e último dia do nosso congresso, o primeiro Congresso Sul Fronteira. Hoje teremos uma programação especial com conteúdos práticos e o encerramento oficial do evento. Dando início, então, às nossas atividades, para mediar essa primeira palestra da manhã, nós convidamos a senhora Viviane Viana, do RPPS de Rio Verde, Mato Grosso. Teremos agora a palestra DRAA, é decisão, utilizando demonstrativos para estratégias de equilíbrio atuarial e reajustes. Nós convidamos, então, para ministrar essa palestra, o senhor Túlio Pinheiro Carvalho. Túlio Pinheiro Carvalho é atuário da Arima Consultoria, perito judicial, pós-graduado em gestão, governança e setor público pela PUC de Rio Grande do Sul. Certificado ABINA, Ambina-CA, certificado em gestão, liderança e tecnologia pela PUC Rio Grande do Sul, certificação CP-RPPS, dirigentes, nível 3 pelo Instituto Torum. Vamos passar agora, então, a palavra à nossa mediadora, Viviane Viana. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso último dia do Congresso Sul Fronteira da ADIMP. Hoje teremos nossos trabalhos, iniciando com a palestra do Túlio, né, Túlio? Uma palestra de grande relevância, isso a gente estava conversando agora no início, a respeito dos cálculos atuariais, que muitas vezes é um bicho de sete cabeças, mas é necessário para a saúde do nosso RPPS. Passando a palavra, então, para o nosso palestrante. Seja muito bem-vindo, Túlio. É um prazer recebê-lo. Está com você a palavra. Bem, vamos lá. Bom dia. Tenho 3 minutos agora. Tinha colocado, não sei se vocês chegaram a ver nas redes sociais, eu tinha colocado que eu ia fazer em 5. Certo? O desafio de apresentar o que é uma avaliação atuarial para vocês, e vocês entenderem o que é uma avaliação atuarial. Né? E até me comprometi, se vocês não entenderem nesse prazo, a avaliação de quem não fez é gratuita, certo? Então, quem não fez a avaliação atuarial de 2026 ainda? Né? Então, se eu explicar e vocês não entenderem nesse prazo, a avaliação é gratuita. Mas aí eu resolvi dobrar a aposta, 3 minutos, não mais do que isso, para vocês entenderem o que é uma avaliação atuarial. Começando agora, daí, 19, né? Vamos lá. Ora, 3 minutos. O que é que a gente quer saber do sistema previdenciário? Se o sistema previdenciário terá ou não condições de pagar o que ele prometeu pagar. Todo mundo quer saber isso, seja do regime geral, seja de qualquer regime próprio. Será que ele vai me pagar o que ele está me prometendo? Eu estou contribuindo e ele vai me retribuir com o meu benefício? Ora, para eu poder responder essa pergunta, eu tenho que saber primeiro o quê? Quanto é que eu tenho que pagar? Então, isso aí é o quê? Uma obrigação. Obrigação é um passivo. A pagar, passivo atuarial. Mas o sistema, além de obrigação, ele também tem que receber. Receber é um direito. Direito é um ativo. A receber, ativo atuarial. Então, eu quero saber quanto é que eu tenho que pagar e eu sei quanto é que eu tenho a receber. Se essa diferença for positiva, eu tenho mais contas para pagar e dinheiro para receber. Certo? Essa diferença a gente chama de provisão matemática atuarial. Certo? Então, quando você pega essa provisão e compara com quanto você tem na conta, você tem o resultado atuarial. Então, isso é a avaliação atuarial. Apenas isso. 1 minuto e meio. Apenas isso. Isso é uma avaliação atuarial. Mensuro quanto é que eu tenho a pagar e vejo quanto é que eu tenho a receber e ver se o dinheiro vai dar. Se o dinheiro não der, déficit.
tem que achar uma solução. Se o dinheiro der, sobrar, ótimo. Está sobrando dinheiro, a gente pode realocar esse superávit. Então, é isso, Viviane. Tão simples quanto isso. Isso é uma avaliação atuarial. Então, vocês pegam aquelas 200 páginas lá e rasga em uma, anexo 3. É a única coisa que importa para vocês. Uma única página na avaliação atuarial. E aí, em cima dela, você vai tomar todas as suas decisões. E é sobre decisão que a gente vai falar nessa palestra. Certo? Vou pegar aqui um DRAA e vou mostrar para vocês, na prática, onde é que vocês enxergam essas informações e como é que a gente toma a decisão de como, né, a gente vai solucionar o problema. Isso eu tenho 16 minutos agora para responder. Certo? Vai dar tempo, aí sobrar tempo, certo? E vocês vão entender. Então, vamos lá. Então, vocês entenderam o que é uma provisão matemática atuarial. É a diferença do que eu tenho a pagar, menos o que eu tenho a receber. Então, essa palavra atuarial, toda vida que vocês escutarem, é relacionado a futuro. Certo? Se ela for ligada ao substantivo passivo, que é uma obrigação, é quanto eu tenho a pagar. Então, por exemplo, quando vocês financiam uma casa, em 300 parcelas de R$2.000, vocês assumem uma obrigação, um passivo com um banco, de 300 parcelas de R$2.000. Então, vocês têm um passivo atuarial de 600 mil. E o banco registra um direito, ele registra um ativo a receber. Ativo atuarial de 600 mil. Então, essa palavra atuarial, que é tão, né, dizer assim, todo mundo que escuta fica assustado, nada mais é do que coisas que eu tenho a pagar, se for ligado a uma obrigação, e coisas que eu tenho a receber, se for ligado a um direito. Certo? Então, vocês já entenderam o que é essa provisão matemática atuarial, anexo 3 da avaliação atuarial de vocês. Está lá, a provisão de vocês, ok? Quando eu pego essa provisão, que é a diferença entre a pagar menos a receber, eu vou e comparo com o meu ativo garantidor. Ativo garantidor é um nome difícil, porque é uma coisa chamada poupança. Certo? Quanto é que eu tenho na conta, Viviane? Tenho na conta lá R$100 mil. Certo? Quanto é que eu tenho a pagar? 500 mil reais. Quanto é que eu tenho a receber? 200 mil reais. Então, qual é a minha situação? Eu devo 500, tenho 100 no meu bolso, tenho 200 para receber, está faltando 200. E agora? Eu tenho um déficit atuarial, porque eu estou olhando minhas contas a pagar e minhas contas a receber. Pode até ser que, nesse momento, eu não tenha problema. Na visão financeira, eu não tenho problema. Eu tenho condições de pagar minhas contas. Mas, olhando o que tem de boleto para vencer, eu estou vendo que eu não vou ter dinheiro em algum momento para pagar essa conta, porque está faltando 200 contas, está faltando 200 mil. E se, na sua casa, você encontra essa situação, né, o que é que você faz? Paga para ver o dinheiro acabar e você não tem condições de pagar e sustentar a sua família? Ou você senta e vai atrás de uma solução? Com que soluções? Não tem segredo, Viviane. Ou eu ganho mais, ou eu gasto menos. As coisas tão simples quanto isso. Ainda falta 13 minutos e eu estou enrolando. Vamos andar. Então, vamos lá. Ora, vamos olhar o DRAA. Tudo onde é que eu vejo isso? No DRAA. Eu sou gestor e eu quero entender. Ora, no DRAA, página 19. Certo? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Ele disse que dá certo esse mouse. Olha aí, ó. Bem, mais ou menos. Né? Página 19 do DRAA, geralmente está aqui. Eu tenho aqui os meus ativos garantidores, que é a minha poupança. Eu tenho aqui, ó, minha provisão, ó. Provisão de benefícios concedidos. Por que que eu separo? Ora, eu tenho contas que eu já pago todos os meses, é minha conta de água, de luz, telefone, supermercado, eu já estou pagando essas contas todos os meses. É o financiamento da minha casa, eu já paguei, das 300, já paguei 100.
ainda falta 200 parcelas de R$ 2.000. Então, quanto é que falta das contas que você já está pagando? Aí eu chamo essa conta de benefício concedido. Pronto. Então, esse município ainda tem a pagar 45 milhões, arredondando, das contas que ele já paga, das aposentadorias, pessoas que ele já está pagando. Porém, sou casado e a minha esposa pode estar grávida, certo? Então, é um filho que eu tenho a nascer. Então, o que é isso? Olha, o menino não nasceu ainda, não estou gastando nada na minha casa ainda com essa criança. Mas essa criança está na barriga da minha esposa. Ela vai nascer daqui a 9 meses. Esse prazo é apenas o diferimento para eu me preparar para uma nova despesa. Aí eu chamo esse grupo de despesas de benefício a conceder. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó. Benefícios a conceder. São contas que eu sei que eu terei e que tem um diferimento, para eu me planejar, para eu conseguir colocar nas minhas contas do dia a dia. Aí eu chamo esse grupo de benefícios a conceder. Então eu calculo quanto é que eu tenho a pagar e a receber, passivo atuarial e ativo atuarial, de 2 grupos, das contas que eu já pago e dos meus filhos que têm para nascer, que são o pessoal que está trabalhando, mas em algum momento vão se aposentar. Tem gente vivendo que próximo bem vai se aposentar. Aí vai sair do grupo de a conceder e vai para o grupo de concedido, porque vira conta real, financeira, né? E eu tenho gente que falta 1 ano, outros 10 anos, outros 30 anos. Não importa o diferimento é apenas o prazo que eu tenho para conseguir encaixar aquela pessoa nas minhas contas, certo? E está aí, ó. Aí eu tenho aqui, esse município, 60 milhões. 60 milhões que ele tem a pagar. E aí, na página 20, eu tenho aqui o meu valor do plano de amortização. Túlio, o que é isso? Ora, se eu tenho dinheiro guardado, vou voltar aqui. Se eu tenho 48, aqui, bem, funcionou não, calma aí. Bem, eu tenho, é porque aqui não saiu o ativo garantidor, certo? O ativo garantidor é a soma disso aqui, tá? Então, ele tem 53 milhões de reais na minha conta. Minha provisão de concedido é de 45. E minha provisão de a conceder é de 60. Então, somando aqui, eu tenho 100 milhões. E eu só tenho 53. Certo? Então, está faltando dinheiro. Aí, você vai e faz um plano de amortização de 40 milhões. O que é um plano de amortização? Decidiu pegar esse déficit e dividi-lo em 35 anos. Que um plano de amortização nada mais é do que você financiar uma dívida. Você vai no banco, estou devendo dinheiro e eu financio essa dívida. Quando eu chamo essa dívida de déficit atuarial, eu financio ela em 35 anos. Quando eu chamo essa dívida de parcelamento especial, eu divido ela em 25 anos. Quando eu chamo essa dívida de parcelamento, eu divido ela em 5 anos, em 60 vezes. Do jeito que você chamar a pessoa, é o jeito que ela vai estar vestida. Então, eu chamo essa dívida de déficit atuarial. Aí eu posso parcelar em 35 anos. Esse aqui é o seu plano de amortização. Mas esse plano de amortização não paga todo o déficit. Ainda falta 11 milhões para fechar a conta. Aí, o que é que o atuário faz? Ele propõe um outro plano de amortização, que está lá na página 25. Ele te propõe um plano, que é um financiamento, ó. Um novo plano para substituir esse plano aqui, que não paga a conta, porque está faltando 11 milhões para fechar. Aí ele lhe propõe isso aqui, uma nova forma. Pronto, DRAA. Mas a pergunta é, Túlio, mas eu só tenho esse jeito de pagar uma conta? Só tenho essa forma de pagar uma conta? Não. A portaria 1467, artigo 55,
ela fala de várias formas de pagar uma conta. Mesma coisa na nossa casa. Mesma coisa na nossa casa. Como é que você consegue pagar uma conta? Você pode receber uma herança? Você pode receber uma herança? Pode. Papai pode ser rico e papai me dá uma herança. Me dá um bem, né? Me dá um imóvel, me dá uma aplicação dele, né? Que é um direito. Enfim, eu posso receber bens, direitos e ativos. Papai é rico, me dá uma herança. É uma forma de pagar? É. Eu recebo a herança e pago a minha conta. Não é uma forma de pagar uma conta? É. A herança é uma forma de pagar a conta. Tá? Eu posso ir no banco e tirar um empréstimo para pagar essa conta. O que é isso? Plano de amortização. A gente acabou de falar sobre isso. Está lá. Artigo 55, inciso 1º. Tá? Eu posso procurar reduzir minhas contas. É uma forma de pagar, que estava falando aqui no começo. Uma forma de eu pagar uma conta é eu reduzir a conta. Certo? E como é que eu reduzo a conta? Eu chamo o meu credor, certo? E digo, ó, eu preciso, não tenho como te pagar o que eu te prometi, eu preciso que você tire os juros, ajeite as contas, né? Me ajude aqui, eu prometi te pagar no mês que vem, mas eu não tenho como te pagar no mês que vem, me dê mais 6 meses. O que é isso? Alterar a idade e o tempo de contribuição, Viviane. É pedir um pouco mais de tempo para eu poder pagar a conta que eu tinha para pagar. E se eu achar que isso é insuficiente, eu digo o seguinte, seu João, eu prometi te pagar 3 mil no mês que vem. Cara, eu não tenho condições, me dá mais 6 meses. E mais é outra coisa, cara, também não tenho condições de te pagar 3 mil. Eu posso te pagar R$ 2.800? O que é essa mudança de 3 mil para R$ 2.800? É eu alterar a forma de cálculo do benefício. E o que é essas duas coisas? Reforma da Previdência. A temida reforma da Previdência. Nada mais é do que eu chamar o meu credor e pedir um pouco mais de tempo e reduzir um pouco a conta que eu tenho a pagar para ele. Isso diminui o que eu tenho a pagar, diminui a minha obrigação, diminui o meu passivo atuarial. Como é que eu posso pagar também uma conta? Eu posso aumentar receita. Está lá, artigo 55, parágrafo 1º. Eu posso fazer um bico, fazer uma hora extra, né? A minha esposa pode fazer um bolo, enfim, a gente pode encontrar uma solução para ganhar mais dinheiro, certo? Aumentar a receita, é uma estratégia para pagar a conta. E eu posso muito bem também chamar papai e dizer, papai, é o seguinte, estou quebrado, não consigo pagar o colégio das minhas 2 filhas, eu preciso que você me ajude. Faz o seguinte, o senhor assume o colégio da Maria Alice, certo? Que é a mais velha, tem 16 anos, falta 2 anos para terminar o colégio, e eu assumo, e eu fico com a conta da Maria Sofia, que tem 10 anos, falta um bom tempo para pagar o colégio, certo? Vamos fazer esse acordo aqui, e aí daqui a 2 anos a gente senta, já que acabou a conta da Maria Alice, e eu espero que eu consiga ter me recuperado nesse prazo. Aí o que é que a gente chama isso? Segregação de massa. Isso é segregação de massa. É papai pagar uma conta para mim por enquanto eu me recupero. A segregação de massa não é para ser uma coisa eterna, porque papai não tem que sustentar minha família, eu tenho que sustentar minha família. É minha obrigação como homem, certo? Mas papai pode me ajudar durante um tempo. Isso é segregação de massa. Bem, essas são as alternativas para financiar o déficit. Túlio, e o reajuste? Onde é que entra o reajuste e tudo isso? Ora, toda vida que eu faço um reajuste, eu aumento o quê? A minha obrigação com aquele servidor. Eu aumento o meu passivo atuarial. Então, se eu tenho lá o cara que ganha 2 mil, e esse cara é reajustado para 2.500, se eu tenho pessoas, eu já pago a conta, que tem paridade, aquele cara da paridade também vai ter o mesmo aumento. Então, eu aumento a minha obrigação com aquele cara. E essa pessoa que está trabalhando, que ainda não é minha conta, mas eu tenho que registrar quanto é que eu devo a ela, aquele valor que eu devo àquela pessoa aumentou 10%. Aumenta meu passivo atuarial, certo? Tudo bem que o passivo atuarial, que esses reajustes, são previstos na avaliação atuarial, é uma das hipóteses que a gente usa lá, do reajuste salarial. É previsto.
Mas, se acontecer um reajuste maior do que o teu atuário previu nas hipóteses atuariais que ele utiliza, o que é que acontece? O atuário previu que dá um reajuste de 5% e foi dado 10%. Então, isso aumenta a minha obrigação, além do que eu já tinha aumentado. Aumentou mais 5%. Então, por isso está lá o artigo 69 da Portaria 1467. Na hipótese de alteração legal relacionada à estrutura funcional, certo? E remuneratória dos segurados, a ampliação, reformulação, qualquer mudança salarial, estrutural, concurso, tudo, o regime próprio tem que ser consultado para poder ver o impacto que aquela mudança vai gerar nos meus passivos atuariais e nos meus ativos atuariais, para verificar se eu tenho, naquela mudança, mais dinheiro para receber ou mais obrigações para pagar. Aí eu faço a conta daquela alteração. Se aquela alteração for mais contas para pagar do que dinheiro para receber, o meu déficit atuarial vai aumentar. Aí eu tenho que propor o quê? Ó, prefeito, se você quer dar esse reajuste, não tem nenhum problema. Mas, além da visão orçamentária do reajuste, de 10%, você vai ter que aumentar a sua alíquota patronal em mais 1%. Então, a lei que vai para a Câmara, ela tem que ir com a visão orçamentária do reajuste de 10%, somado com a visão orçamentária da adequação da alíquota de mais 1%. Então, tem que ir com 11%. Artigo 69 da portaria. Ah, Túlio, mas eu não faço isso. Artigo 69 da portaria, a obrigação de fazer. Certo? Pode ter certeza, em algum momento da vida, falta 24 segundos, vamos terminar. O tribunal vai perguntar sobre isso. E a última coisa, que é o que eu estava falando ali com a Viviane ali embaixo, antes de a gente subir, né, é que a avaliação, o resultado atuarial, ele é uma doença, certo? E como uma doença crônica, e como qualquer doença, a gente precisa fazer um tratamento. E o tratamento passa por um planejamento desse tratamento. E o que é o planejamento? E aqui, ó, português, tá? Acabou meu tempo, mas é o último slide, viu? Português. Deverá ser implementado. Dever de fazer. Não é opção. Não é opção. Deverá ser implementado plano institucionalizado de identificação, controle e tratamento dos riscos atuariais. Então, o que é que a legislação está dizendo? Olha, situação atuarial é um problema crônico, é uma doença. Tem que ser feito um plano, um planejamento de um tratamento, que é esse plano institucionalizado de riscos atuariais. Esse planejamento vai ser executado e ele precisa ser acompanhado, contínuo acompanhamento do equilíbrio. Eu vou acompanhar. Você está doente, olha, vamos ter que tratar esse câncer com uma quimioterapia. Isso é o plano, certo? A partir de agora, vamos começar o processo. Todos os meses você vai ter que voltar no meu consultório para eu poder ver como é que você está, para eu ver como é que estão seus exames, ver se a situação melhorou, se o que eu planejei que ia acontecer, de fato está acontecendo. E o que é isso? Acompanhamento do equilíbrio entre os compromissos. Pessoal, questão atuarial é o negócio de vocês. O negócio de vocês não é pagar benefício. O negócio de vocês não é aplicar dinheiro. O negócio de vocês não é conceder esses benefícios e ter uma sede bonita e emitir a CRP. Como a Luciana falou aqui, no primeiro dia, o negócio de vocês é cuidar de vidas e garantir que toda a promessa que foi feita há 5, 10, 20, 30 anos atrás seja cumprida. Então, o negócio de vocês é a atuária. O core da Previdência é a atuária. O core da Previdência é montar esse plano e acompanhar a execução para a situação da sua saúde melhorar. E depois que você ficar curado, e que é possível, tem 24 RPPS no Brasil que estão curados. 2 são meus clientes, certo? Está entrando mais 2 desse rol do ISP de 2026. Eu vou ter 4 clientes na relação de 26, certo? Quando você está curado,
não quer dizer que você não tem que ser acompanhado. A doença é remissiva, né? Então, eu tenho que ficar todos os anos tendo esse acompanhamento, mas é um acompanhamento anual. Aí sim, esses 24 ou 26 RPPS, esses podem fazer uma avaliação por ano. Todos os outros 2.100 RPPS precisa ter um acompanhamento mensal da sua doença, porque eles não estão curados ainda. Então, pessoal, não podemos esquecer que a melhor maneira de prever o futuro é sempre criá-lo. Muito obrigado. Parabéns, Túlio, foi uma palestra muito enriquecedora e você conseguiu transmitir de forma muito simples um assunto muito complexo. Até a gente estava conversando mais cedo, quando a gente pega um cálculo atuarial lá no nosso instituto, é complicado, você olha, é números, mas ali são vidas, como você disse. A gente não lida só com números, a gente lida com vidas, com futuro, então vamos cuidar do nosso RPPS. Muito obrigada, parabéns, Túlio.